E aí gente, que é o John com mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo para ajudar vocês a não perder arquivos e consequentemente fazer o guia definitivo de backup. Recentemente aconteceu um problema com um amigo meu que fez com que ele perdesse vários arquivos importantes e isso deu muita dor de cabeça para ele. Com essa situação percebi que muita gente não faz backup propriamente dos dados e dos arquivos que elas têm, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui que é o guia definitivo de backup. Primeiro vamos começar explicando o que não é um backup. Por exemplo, você copiar todos os seus arquivos para um HD externo, desplugar esse HD externo e guardar ele, é um backup, mas não é um backup muito seguro. Se o HD externo der problema, você tiver algum problema no disco do HD externo, ou se alguém derrubar o seu HD externo, ou no pior caso possível, você tiver um incêndio e você perder esse disco, você não vai ter mais aqueles arquivos que estavam guardados nesse HD externo. No mundo do foto e vídeo tem um dizer muito importante que é backup, se você tem um, você não tem nenhum, se você tem dois, você tem um. Que explicando de forma geral, se você não tiver redundância, você não tem um backup seguro. E além disso, tem outro dizer no mundo da computação que eu vou trazer aqui também. Armazenamento em nuvem ou cloud storage é só um computador de outra pessoa, que você pode pagar por armazenamento nele, como é o caso do Google Drive. Outra coisa importante é, não adianta você ter backup dos seus arquivos no mesmo disco onde estão os seus arquivos. Por exemplo, muitas pessoas fazem duas partições num HD e colocam o Windows com os arquivos numa partição e o backup dos arquivos em outra partição no mesmo disco. Você tem que ter o seu backup em duas mídias diferentes. Você colocar em duas partições do mesmo disco resolve o problema caso você apague um arquivo acidentalmente, mas se você tiver algum problema nesse disco, nesse HD ou nesse SSD, você vai perder todos os arquivos. E como eu tô falando bastante de falha de disco, as pessoas podem estar pensando que eu vou recomendar para vocês fazer um setup com RAID, que traduzindo para o português é mais ou menos vetor de discos redundantes, que faz o quê? Depende da versão do RAID que você está usando, mas você copia arquivos ou parte dos arquivos, ou faz um cálculo de paridade. E como funciona isso? Vamos ignorar o RAID 0 por enquanto, que é o RAID que você usa para ter mais velocidade de leitura e gravação, mas todas as outras versões de RAID, RAID 1, RAID 5, RAID 6, no caso de RAID 1 você vai copiar os arquivos em dois discos, então um disco vai ser o espelho do outro. Se você perder um disco, você tem o outro, é só copiar os arquivos. Ou, no caso de RAID 5 ou RAID 6, você tem um conjunto de discos, e quando você usa esses discos, parte do armazenamento desses discos é separado para você salvar o cálculo de paridade, que basicamente é um cálculo que existe entre os bits de cada disco, para se você perder um disco, no caso do RAID 5, ou dois discos, no caso do RAID 6, você consegue recriar o dado que foi perdido, que estava armazenado naquele disco, baseado nos outros discos que ainda estão no seu hardware lá disponíveis para você ver. O que é bom, porque se você perder um disco, você vai estar seguro e você consegue recuperar os seus arquivos, é só colocar um HD lá de novo. E ele vai fazer o cálculo de paridade e vai recriar o arquivo que está faltando, que estava naquele disco que você perdeu. Mas RAID não pode ser considerado um backup, porque se acontecer de alguém derrubar o seu NAS que está com o seu RAID, existe a chance de você perder todos os dados. E antes de você começar a pensar numa estrutura de backup, é bom você analisar todos os arquivos que você tem, o que você julga importante, o que você não julga importante, para saber quanto você vai precisar de armazenamento, porque daqui para frente eu vou explicar um plano de backup bem consistente para você não correr o risco de perder os seus arquivos. Só que quanto mais arquivos você tiver, maior fica o custo em geral de você manter essa estrutura de backup. E você pode ter já ouvido falar dessa estrutura de backup especificamente, que é a 3-2-1. 3 cópias em ao menos duas mídias diferentes, com uma dessas mídias sendo externa. Bom, 3 cópias é meio óbvio. Você vai ter 3 cópias dos seus arquivos. Duas mídias diferentes é você não colocar os seus arquivos em duas partições do mesmo disco, por exemplo. Também é bom você separar as mídias que você guarda os seus discos e a outra mídia ser um SSD, por exemplo, porque HDs são muito mais baratos, você consegue ter mais armazenamento, mas SSDs têm uma capacidade melhor de lidar com impactos, esse tipo de coisa. Então, colocar em dois tipos de mídia diferentes, como um HD e um SSD, é interessante, é algo a se considerar, mas não é estritamente necessário. Se você tiver duas cópias em HDs, sendo HDs diferentes, já é o suficiente, e uma dessas mídias tem que ser externa. Pode ser que você faça backup no NAS de algum amigo, pode ser que você configure algum sistema que sobe os seus arquivos por o Amazon Glacier, por exemplo, ou pode ser que você use Google Drive, OneDrive, qualquer serviço de sistema de nuvem. E é basicamente isso. Agora eu vou falar para vocês qual que é o meu sistema de backups. Como vocês já devem saber, eu tenho um SSD na minha máquina que eu instalo o sistema operacional e eu tenho um HD de
de backup na mesma máquina. E tudo começa com eu fazendo backup para o HD que tem na minha máquina. Além disso, eu tenho uma cópia que fica num NAS, que é um sistema com 2 discos que roda em RAID 1. Então, o conteúdo é copiado para 2 discos diferentes e você acessa ele via a sua rede local. E além disso, eu tenho um backup no Google Drive. E tudo isso é um backup de 2 TB. Então é um disco de 2 TB na minha máquina local, 2 discos de 2 TB no NAS e mais 2 TB no Google Drive. E eu me preocupo bastante em selecionar bem os arquivos e não fazer backup do que não é estritamente necessário. Senão pode adicionar bastante custo e não necessariamente você quer lidar com isso. Mas é isso, esse é o guia definitivo de backups para você não perder mais nenhum arquivo. Eu espero ter ajudado, eu espero que você não perca arquivos no futuro. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode deixar um comentário aqui embaixo, ou se você preferir o lugar onde a gente responde mais rápido é via as DMs do Instagram, que o link está aqui na descrição. Além disso, você pode se inscrever no canal pelo logo que está aparecendo aí na tela, dá uma olhada nesse vídeo que é um vídeo que o YouTube está recomendando para você, dá uma olhada nesse outro vídeo que é o último vídeo que a gente lançou aqui no canal. Não esqueça de dar uma olhada nas redes sociais do canal que estão aqui na descrição e até o próximo vídeo.